Alexander Medina deve ser confirmado como novo técnico do Internacional. Ainda um técnico jovem, com desafios na carreira, mas Miguel Ángel Ramírez também era jovem, também tinha desafios na carreira, Kudê da mesma forma, Diego Aguirre, conhecido da aldeia. Se você fosse um técnico estrangeiro, iria para um clube onde 3 estrangeiros não conseguiram atuar de forma condizente, não conseguiram desempenhar? Então esse é o porém em relação à tentativa do Internacional. Mas o que se diz na Argentina é que o negócio está bem encaminhado, ele prefere o Inter ao São Lourenço a renovar com o Tajeres. Aliás, se el Cholo Guinazú sugeriu, é porque o técnico tem farinha no saco, não iria colocar o Internacional numa fria. Embora, recentemente, né, o Arce sugeriu o Thurim para o Grêmio, né? Aí vira amigo da onça, não que o Arce seja, mas acabou derrapando nessa indicação. O próprio Ronaldo Bagé dizia que o Thurim era bom cabeceador e tal, depois deu uma recuada, dizendo que era um jogador que não tinha o tamanho do Grêmio. Enfim, contratar é sempre um risco. Técnico, jogador, executivo de futebol, por isso tem que se estudar muito e planejar cada centavo gasto pelo clube que defende. Bom, nós tivemos agora uma homenagem ao Abel Braga na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, cidadão de Porto Alegre, já podia ter sido escolhido há muito tempo, né? O Abelão faz bem para Porto Alegre desde 89. A atual direção do Internacional tem algumas reticências em relação ao desempenho do Abel como profissional, não como cidadão. Como cidadão, a homenagem que fizeram para ele na Câmara de Vereadores, a se lamentar a ausência completa da imprensa, né? Lamentável, o fracasso da imprensa oficial, né? Quando não se cobre a condecoração de um campeão do mundo, vai se cobrir o quê? Né? Depois tem tanta balaca, tanta conversa fiada que cobre tudo e não sei o quê. Um veículo de comunicação que se diz Cancan não tinha uma pessoa na homenagem a um campeão mundial. Não tinha uma linha no jornal escrito no dia em que chegou em Porto Alegre, mas depois vem toda a tentativa de recuperação e reconciliação com a torcida do Internacional. Mas lá, na cerimônia aí que eu quero falar, lá pelas tantas, o proponente, o Mauro Pinheiro, o vereador Mauro Pinheiro, dizia: pena, né, Abel, que não lhe deixaram continuar o trabalho no início de 2021, quando você foi campeão brasileiro, só não foi porque lhe tomaram o título e tal, estava ali o emocionado Mauro Pinheiro. Aí ele lembra que o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, está presente e diz: não é presidente, pois foi o presidente que não quis o prosseguimento do Abel. E outra, se fala tanto em modernidade, tanto em mudar as coisas, que quando se busca explicações para uma possível vinda do D'Alessandro, dizem: bom, isso aí é com o presidente. O Emílio Papaléuzinho disse lá no Cadeira Cativa que o negócio do D'Alessandro era com o presidente do Internacional. A moda antiguíssima. Aliás, na prática, o Inter tem conseguido mudar algumas coisas, economizando e tal, mas não mudou muita coisa, né? Não mudou. Qual foi o grande lance de marketing? Qual foi o lance extraordinário da comunicação social? Qual foi o lance mirabolante do futebol? Nenhum. Até porque, às vezes, fazer o óbvio no futebol é a melhor coisa. Antigamente colocava-se Tele, Minelli, Enio Andrade, Abelão e tal, e dava certo. O Atlético, com o Cuca, né? Palmeiras, com o Filipão, recentemente. Então, às vezes, é melhor fazer o óbvio do que ser moderno. Ronaldo Nazário comprou o Cruzeiro por 400 milhões, comprou 90% das ações. Claro, tem um caminhão de dívidas, mas vai ganhar 1,5 caminhão de dinheiro. Vem aí de volta à potência Cruzeiro. Então, se o Grêmio já tinha uma bronquite séria, Botafogo vai ser clube empresa, já está na primeira divisão. O Vasco se aproxima de ser clube empresa, o Atlético Paranaense se aproxima para ser clube empresa, o Brusque, enfim, tantos outros, né? Até o Cuiabá vai ser clube empresa. Mas em relação ao Grêmio,
O pepino é o Cruzeiro, né? Já está investindo, já contratou o Sidney, já contratou o Jailson. O Ronaldo entra com dinheiro forte, 400 milhões. Claro que tem um esqueleto em cada armário, todo dia vai aparecer um esqueleto saindo do armário e ele vai ter que se desdobrar. Em relação aos jogadores especulados pelo Grêmio, Fernando Miguel, goleiro, sempre foi terceiro, quarto goleiro aqui no Grêmio e foi saído do Vasco da Gama para entrar o glorioso Vanderlei, que foi saído do Grêmio. Então é meio complicado. Vitor Bueno é um bom jogador. Pablo, que teria sido oferecido, é um bom jogador, foi oferecido também ao Internacional. Edilson, alguns têm dúvida da sua condição física, tem 35 anos, disse que não jogaria nunca no Internacional e que ama o Grêmio. Há poucos dias ele disse lá no Cadeira Cativa. Muitos assuntos, mas poucas definições ainda. Brasil afora, alguns clubes já se definindo. E a grande contratação do Inter, por enquanto, ainda não anunciada, D'Alessandro, antecipada por mim, faria um contrato de 6 meses, agora já se fala em 3 meses por causa da pressão, e depois viraria dirigente de futebol. Tomara que mais ajude do que tumultue o processo a chegada do D'Alessandro. Há quem fale que ele volte para ser presidente do Internacional. Engraçado que no início de 2001 abandonou a barca para ir para o Nacional porque não acreditava no Inter de Abelão, que quase foi campeão brasileiro. Quem sabe se ele tivesse ficado até o fim para dar uma mãozinha, o Inter não tivesse levantado o caneco. Tem que contar a verdade por inteiro. Por inteiro está aqui, ó. Ativo, você na maior atividade sempre. No link aqui embaixo, no final do comentário, você vai ali e fala direto com o Ativo. 0800 003 1500. Crestani Pneus, 30 anos, 10 vezes para pagar e você vai, ó, tinindo para a praia, né? Para o litoral, para viajar, porque o seu carro vai ficar nos trinques. Todas as marcas, 10 vezes para pagar. Motel Coliseu, Leopoldo Frois 61, 5 minutos do centro. Uma suíte custa R$80. Centro Previdenciário. O telefone 989789-999. Centro Previdenciário para você se aposentar bonitinho. Poa Pet Care, na João Varig 2247, uma clínica por excelência. Dizendo que viu esse comentário, ainda vai ganhar mais um mimo especial lá do Zé Luiz e companhia. Masper Assessoria, ajudando a administrar mais de 80 municípios Brasil afora. Dr. Milton Matana, com software moderno, cruzando dados e ajudando o amigo prefeito. KTO, aposte para se divertir. O código é HASH e você ganha 20% de aplicação. Gosta do esporte? KTO.com. Tem dúvidas? KTO_Brasil. Na AJ Renner 905 tem o melhor motel de Porto Alegre. Arena Coliseu. 3516-1778 é o telefone do Arena Coliseu. Aquele abraço.